Olá, meu nome é Miguel Fontes, sou presidente da JS Brasil Consultoria e estamos aqui na JS Conecta, o podcast da Jon Snow do Brasil. E hoje vamos falar sobre negócios e estamos aqui com um dos consultores da JS Brasil, Lian Fontes, que é graduado em Administração Pública Privada pela UNB, está concluindo um mestrado na Johns Hopkins University em Relações Internacionais, mas com foco grande, né, Lian, na parte de economia internacional. E vamos falar sobre negócios, porque o que a gente quer saber hoje, né, a gente fala tanto da área do desenvolvimento, da área de lucro social, da área de marketing social. E hoje a gente quer saber um pouco mais sobre o universo corporativo e como ele funciona dentro de perspectivas de avaliação de impacto dos seus projetos de business mesmo, né? E depois a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre como esses business-oriented, né, o foco realmente nos negócios, eles acabam tendo que incorporar na sociedade atual essas manifestações socioambientais nesses projetos de lucratividade. Então, Lian, é um prazer aqui estar nesse podcast com você. Muito obrigado, Miguel. Obrigado aí a todo mundo que está vendo. É um prazer sempre estar aqui, né? Então, como você diz, eu sou o Lian, consultor aqui da JS Brasil, tem mais ou menos 8 anos, né? Já estagio aqui tem uns 2 anos, entrei aqui como consultor, trabalhei uns 4 anos e decidi realmente buscar um mestrado, né, em Relações Internacionais em universidades realmente renomadas dos Estados Unidos, né? Principalmente em Relações Internacionais. E é isso que você disse, o que eu acho muito legal, principalmente da Johns Hopkins, é que além de ser um curso de Relações Internacionais, você pode escolher uma gama de áreas que você dentro da faculdade, né? E dentro das 2 áreas, as que mais me chamaram a atenção foi realmente International Finance and Economics e Development, Climate and Sustainability, né? Acho até engraçado que algumas pessoas elas acham que eu estou fazendo finanças, né, no meu curso e não relações internacionais, porque realmente é uma área que eu me interessei, né? Dentro dessa área, eu peguei uma matéria de finanças corporativas nos Estados Unidos, né? Se chama Corporate Finance, e eu tive o prazer de ter essa aula com um professor renomado na área. O nome dele é Sr. Gordon Bodner, Mr. Gordon Bodner, né? Que a gente chama ele. Eu achei muito legal que ele é um dos coordenadores, né, do mestrado de Finanças e Economia na Hopkins, dentro do mesmo prédio, né? Só que é mais focado em finanças, mesmo de relações internacionais, podendo pegar essas matérias. E não só isso, ele é um dos coordenadores e criadores do MBA da Wharton School da University of Pennsylvania, que é a melhor universidade de business, né, do mundo, né, mesmo, né? Uhum. E dessa matéria a gente aprendeu muita coisa, né? Inclusive, para mim foi o gatilho para eu continuar querendo seguir um pouco mais, entender sobre esses conceitos, né? Vai ser um prazer aqui apresentar alguns conceitos. O que me chama a atenção, Lian, é isso, né? Que a gente vem da área do desenvolvimento e sempre tem essa dicotomia, né? Vamos falar aqui do desenvolvimento sustentável, socioambiental, que para a gente é o DNA, né, dessa consultoria que a gente faz, mas também é importante compreender como funciona a cabeça do business, né, em termos assim do que eles valorizam na hora de implementar um projeto, fazer um investimento, como é que essa dinâmica, né, da tecnologia que eles têm para identificar riscos de negócios mesmo, de uma forma geral, porque se a gente não entende isso, a gente não consegue visualizar como se encaixa o pensamento do desenvolvimento socioambiental e da sustentabilidade dentro dessas empresas. Sim. Então, eu acho que esse episódio ele é importante assim, para trocar um pouco, né, essa ideia de como é que funciona a cabeça de business dentro da perspectiva de investimento de novos projetos, porque muitos projetos acabam não dando certo também. Sim, né? claro. E por mais que o modelo seja maravilhoso, ele acaba não dando certo. Sim. Mas muitos dão certo pelo modelo apropriado de projeção de lucros, de projeção de inputs, outputs e outcomes, quer dizer, quase uma linguagem que a gente incorporou também na área do desenvolvimento sustentável, né? Então, eu queria saber, assim, quais são esses conceitos
Fora, tirando essa parte do desenvolvimento e tudo que a gente já tem um pouco viciado na nossa linguagem, né? Mas pensando na cabeça business, o que vale na hora do investimento, como é que é feito isso e quais são as ferramentas e conceitos que são tratados na hora de investir? Legal. Eu vou puxar o gancho, dois ganchos que você falou. Primeiro é a questão realmente de... Às vezes tem projetos que, mesmo com toda essa análise, não dão certo e às vezes, muitas vezes também, tem projetos que dão certo, né? É importante a gente... Isso acontece na área socioambiental também, né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu acho que em qualquer área que você trabalhar, tem um risco, sim, né? Dentro da área do direito, dentro da área da medicina, sempre tem um risco do errado também acontecer, por mais perfeito que o modelo seja. Né? Porque os modelos que eles usam são baseados em teorias. Tudo bem, tem as externalidades, né, e tudo mais. Mas basicamente, a maioria dos modelos são em teorias. E se você o que seria uma externalidade? Externalidade podem ser vários tipos de risco, inclusive riscos naturais, riscos de terremoto, riscos de, por exemplo, até em operações de agricultura. Se o sol não está perfeito, ele pode realmente ter um risco para aquele negócio. Mas também tem outras questões, por exemplo, governança. Se você tiver os stakeholders, né, o board of directors, né, que são os diretores que não tem algum tipo de estratégia de mitigação anticorrupção. Isso é um risco. Questões ambientais. Se o seu negócio ele tem... Estou falando mais na área que a JS Brasil atua agora, para depois explicar um pouco mais a questão financeira mesmo dos negócios. Questões ambientais também. Se a empresa está escavando muito, minerando muito, tem um risco de fazer uma cidade colapsar, por exemplo. Então, a gente já viu casos de risco que você conseguiria controlar e riscos que a gente não consegue controlar. Então, externalidade seria fatores que não podem ser controlados dentro de um processo produtivo. Exatamente. São mais esses riscos naturais, né? E entrando nessa linha dos riscos, né? O que é muito importante a gente entender do básico, né? Existem dois tipos de risco para os negócios que são... mas os dois eles não são separados, eles são juntos. O que você tem que entender é isso. Que são os riscos sistemáticos, que em inglês é systematic risks, que são aqueles riscos que envolvem todas as empresas, né? Então, por exemplo, vamos supor, tem lá o Vale do Silício lá nos Estados Unidos, né? Aquilo é um território, uma área dentro dos Estados Unidos que tem muitas sedes de empresas grandes, né? Como o Facebook, a própria Apple, as Big Techs estão todas lá, né? Vamos supor, um caso bem hipotético, que era até uma forma de exemplo mais fácil de entender que meu professor falou, que realmente acontece um terremoto lá ou acontece um terremoto lá e destrói tudo mesmo, né? Tsunami. Quase um Godzilla entrando lá e quebrando tudo. Exatamente. Esse é o risco sistemático, porque envolve todas as empresas. Além do risco... E o risco sistemático, normalmente, ele é aquele que envolve o índice por exemplo, tem um índice Bovespa, que é um índice de todas as empresas do Brasil, e tem um índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas do Brasil. Existe um risco sistemático para todas essas empresas. Só que essa é a questão. O risco sistemático ele é menor, porque é muito raro você encontrar alguma coisa que bota em risco todas as empresas do S&P 500, ou todas as empresas do Brasil, todas as empresas onde for, ou até todas as empresas de um setor mesmo. Né? Teria que ser uma ruptura política muito forte, muito violenta, ou uma guerra. Ou até legislações baseadas... Por exemplo, fazem uma legislação que não beneficia as Big Techs. Você não concorda que vai afetar todas as Big Techs? Então é isso. Isso é o risco sistemático, entendeu? Eles são riscos que são menores. Por isso que é mais seguro você investir, por exemplo, dentro de índices do S&P 500, por exemplo. Porque é um risco diversificado. Sem contar o risco sistemático, tem o risco que é próprio da empresa, que é o idiosyncratic risk, que em português deve ser risco
eu não sei se existe essa palavra em Tipo português. endógeno à empresa, né? É o risco Intrínseco, particular, intrínseco da empresa. intrínseco da empresa. Que é isso que faz realmente o risco da empresa ser maior. E você está pagando para esse risco, que eles chamam de risk premium, né? Normalmente você está pagando... Quando você investe numa ação, por exemplo, no Google da vida, existe um risco do Google, por exemplo, colocar uma tarifa em cima só do Google, dos serviços que eles prestam. Isso é o risco da própria empresa. Só que é isso. Para você entender qual é o risco de verdade... Isso é calculado? Calculado, você consegue calcular, só que é como eu estou falando. É baseado em evidências que o mercado demonstra. Entendeu? Então, assim, se for uma empresa de pequeno... Então, também tem essa diferenciação. Uma empresa de grande porte, você não concorda que ela tem um risco menor do que uma empresa de menor porte, por exemplo? Lógico. Então, é isso. Você consegue calcular baseado dentro do... Você pode fazer um benchmarking dos riscos, né, que tem dentro daquele mercado e depois aplicar com o que a receita do Google dentro dos relatórios que eles têm, né, anuais, dentro da contabilidade deles. E aí, o risco de cada empresa, normalmente, eles vêm somado entre o risk-free com esse risco do mercado mais o risco particular dele, né? E para você entender... Só que além do risco da empresa, o que é o mais importante nesse caso aqui da JS Brasil, que é o que eu vou até aprofundar nesse próximo semestre, é realmente a questão do como você calcula o retorno de projetos financeiros dentro dessas empresas, né? Esse risco que você está calculando, essa taxa de risco que você está calculando, ele é importante para você entender como que gera o retorno realmente dentro de um período de tempo de um projeto que está pensando em ser aplicado. Deixa eu entender direito. Então, eu tenho lá o meu custo do que eu vou investir para abrir uma loja. Né? Então, vou abrir uma confeitaria, né? Então, tenho lá todos os custos, né, de espaço, custo de produção, custo de embalagens, custo com pessoal, tudo isso. Né? E aí eu tenho que ter o custo calculado do risco? Então, o custo calculado do risco você não tem. Você consegue calcular a taxa em cima do risco. Então, assim, por exemplo, o que você consegue... ter uma expectativa. Normalmente eles trabalham com expectativas, não com valores que realmente são... E além dessa expectativa, existem 3 cenários, né? É importante você colocar cenários dentro dessa... Vamos supor, você tem uma expectativa de receita baseada numa pesquisa de mercado que você fez para a confeitaria, né? Porque além de você ter uma expectativa dos custos, estudar os custos, eu acho que os custos realmente você consegue ter uma definição maior, claro, né? Que do que a receita. Preto no branco, né? Só que a receita é importante você ter uma expectativa da receita para você entender. Será que realmente vai me gerar algum tipo de retorno? Então, sobre a receita, você tem que fazer uma pesquisa de mercado detalhada, enfim, né? Entender qual que é a média de vendas de doces no mercado. E não é só tipo, no mercado geral, é no mercado dentro da área que você... Que está intrínseco né, ao seu empreendimento. Exatamente. Então, você faz toda essa pesquisa de mercado e você também aplica cenários. Tem o cenário da sua expectativa de receita, o cenário mais pessimista e o cenário mais otimista. Tá. Isso aí você pode fazer com absolutamente todas as variáveis de quando você está avaliando um projeto se vai ter realmente retorno financeiro. Você pode fazer um cenário mais pessimista e realista para o custo, só que no caso do custo é o contrário. O cenário pessimista seria se o valor fosse maior e o cenário otimista se o valor fosse menor do que a sua expectativa. E além disso, você até consegue calcular a elasticidade, quanto que isso muda dentro do retorno dentro do projeto. Elasticidade, só para as pessoas entenderem, é quanto que a mudança dentro de alguma dessas variáveis ela altera dentro do projeto. Então, assim, se você aumenta R$1, ela pode ter uma mudança muito grande. Mais pessoas podem não comprar o seu produto. Ou isso é uma variável muito elástica. Uma variável inelástica um aumento de R$1 em um produto não muda tanto
Que nesse caso, usou muito o caso do sal, né? Exatamente. Uma alteração de R$ 10 no preço do sal não vai fazer a pessoa consumir menos sal. Exatamente. Né? Ou uma redução de R$ 10 até a própria, no hoje em preço dia, do sal. eu acho que isso pode... Eu ia falar até dar o exemplo da gasolina, mas eu acho que pode mudar com a vinda dos carros elétricos. Mas até agora um aumento na gasolina também não muda muito a decisão eu tenho carro elétrico, estou um pouco me lascando, graças a Deus, para o que vai acontecer no posto de gasolina. Né? Sim, é verdade. Aliás, eu tenho que estar de uma certa forma, porque aí você trouxe o elemento de risco, acabei fazendo assim como se fosse um cara que não tinha risco nenhum, mas eu viajo de avião. Sim. Né? Vai ter implicações lá. Exatamente. Eu preciso muitas vezes de uma energia que não é toda ainda sustentável, vai ter repercussão lá, isso é verdade. Sim. Então, olha aí o risco, né? Um exemplo de externalidades que a gente não pensa no dia a dia. Sim, né? com certeza. E aí, então, aprofundando nisso, porque eu acho legal, eu lembro que eu até estava falando com você uma época que a administração, o curso da graduação de administração, é basicamente você entender que receita menos custo é igual a lucro. Só que legal. Tem tanta coisa além de custo que você tem que levar em consideração para um projeto dar certo, que eu não sabia disso. Realmente, eu até fiz uns cursos de finanças durante a minha graduação, mas eu acho que assim, eu não consegui aprofundar muito como eu aprofundei agora. Então, assim, eu acho que muito do que você aprende em finanças, principalmente na graduação, no meu caso, né? Eu não sei qual é o caso das outras universidades, às vezes pode até falar, pode até aprofundar um pouco mais nisso, né? É que eles aplicam muito baseado no conceito do mercado perfeito, né? Que no caso do Corporate Finance, inclusive... São os pressupostos econômicos. Exatamente. No caso do Corporate Finance, inclusive, a gente falou muito sobre esse autor, que inclusive, os economistas devem saber, que é o Modigliani Miller. É até meio difícil de falar, mas a gente chama de M&M, né? Que e tem gostinho de chocolate esse M&M? Eu queria que tivesse, né? Se fosse fácil, assim, tá parecendo meio salgado a teoria, tá né? salgado. Porque se fosse mais docinha, ia fazer jus ao nome, né? Sim, exatamente. Mas só explicando por alto, o M&M, no caso, é baseado no mercado perfeito. Sem taxa, sem depreciação, sem externalidade, sem nada. Nossa. Que é realmente... E é como as pessoas pensam no dia a dia, né? E que acabam botando a cara no asfalto. Exatamente. Porque a gente tem realmente micro empresas, né? O Sebrae tem mais dados sobre isso, mas a grande maioria, uma porcentagem enorme de microempresas terminam logo no primeiro ano de existência. E por falhas, né, nessa análise. Porque você falou uma coisa muito interessante, né, Lian? Eu acho que isso vem para a área do desenvolvimento também, mas a gente está falando um pouco mais na perspectiva de business, para as pessoas entenderem esse eixo, e depois a gente pode ajustar, que essa coisa da administração de receita menos custo igual a lucro. Sim. Parece uma fórmula simples mesmo, né? Então, e a gente sabe que não é, porque só no custo você tem o custo fixo variável, já dobra para 2. Né? Então, vai tendo desdobramentos que a partir do momento que você não consegue gerenciar isso ou perceber, né, você coloca em grande risco o seu empreendimento e o dinheiro da própria família, muitas vezes. Acaba virando um jogo de sorte, mas a sorte geralmente sai para menos de 0,0001% da possibilidade. Acertei assim, né, no alvo, dentro de uma perspectiva totalmente espontânea do negócio. Né? A gente tem que saber que, mesmo com todo esse know-how, né, as empresas têm muita dificuldade de fazer o lucro acontecer. Né? A grande maioria não consegue, ela se perde no primeiro ano. Mas entender que essa super simplificação do conceito, né, de lucro é receita menos custo, é um erro que geralmente é o que leva as empresas ao fundo do poço. Sim. E depois a gente pode fazer um paralelo isso aos projetos de desenvolvimento que correm o mesmo erro. Né? Eu queria pegar esse exemplo que você falou da confeitaria, porque eu acho legal, né, fazer analogias para ficar um pouco mais fácil de entender.
Porque isso era uma coisa legal que meu professor ele fazia. Ele fazia muitas analogias para ficar um pouco mais fácil de entender. Inclusive, no caso, ele fez uma analogia parecida, mas foi com barraquinha de vender limonada, que é uma coisa que não é muito normal aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é. Então, vamos pegar o conceito da confeitaria. É tipo aquela de ensino médio, né? Que bota a criança para vender uma barraquinha de limonada, para ganhar um dinheirinho para a faculdade. É isso aí. Aí, assim, então, voltando para o da confeitaria e tentando destrinchar um pouco os custos, né? O que você deve contar. Porque, né, aqui na JS Brasil, a gente já fala para os nossos parceiros, né, na hora de comunicação, que a gente sempre lida, quando a gente faz alguma análise econômica, e nesse caso que a gente está falando financeiro, a gente sempre lida com um cenário mais conservador, né? Que é importante, tipo, excluindo... As projeções são feitas. As projeções, exatamente. E nas projeções da confeitaria, vamos supor. Para confeitaria, para você fazer uma confeitaria, eu não sou expert em confeitaria, mas assim, até onde eu sei, você deve usar algum tipo de máquina para fazer, né, os bolos, o que for, os doces, né? Quando você compra uma máquina dessa... vamos supor que você tem um projeto de confeitaria que vai durar 5 anos. E aí, quando chegar no final do 5º ano, aí você vai fechar e ver se realmente teve lucro. O maquinário, durante esses 5 anos, vamos supor, você comprou um maquinário da confeitaria para você fazer os seus doces. Esse maquinário, ele não vai valorizar com o tempo. Ele vai depreciar. O que é depreciação? Como um carro. Você não concorda que o carro ele está desvalorizando, que no caso que a gente fala é depreciando o seu valor durante o tempo? Ele não valoriza, ele não cresce, ele não é uma ação. É a mesma coisa nesse sentido. Lógico, tem desgaste de pneu, desgaste de peças, né? Desgaste de lataria. Sim. Então você tem que contar a depreciação da máquina, não só da máquina, mas de tudo que tiver algum tipo de depreciação dentro do seu negócio é importante você colocar, só que a depreciação ela começa no ano seguinte. Então assim, você não pode colocar ela no seu ano 0. A depreciação começa no ano 1. E além disso, tem a taxa que aí você vai custo menos, aí você bota o custo menos, a receita menos o custo, menos a depreciação. Colocou isso durante os 5 anos, você fez essa projeção durante os 5 anos, você coloca a taxa, o imposto, dentro do seu custo, dentro da sua receita, tirando o custo e a depreciação, e aí aquela é a sua receita mais líquida. Aí depois você adiciona de novo a depreciação. Sabe por que você adiciona a depreciação de novo? Porque a depreciação ela tem uma coisa na finanças que se chama tax shield, que em português é como se fosse um escudo contra a taxação, no caso. Porque a depreciação não está o governo, pelo menos dos Estados Unidos, eu não sei aqui no Brasil, ele não cobra os impostos da depreciação. Por isso que você... Não, também. Aqui também, Aqui né? também, lógico. E faz sentido. Então, por isso que você adiciona Tanto depois a depreciação. Tanto é que o IPVA, por exemplo, é menor para um carro mais velho. Exatamente. É o imposto que tem local, dos municípios, geralmente do município, se eu não me engano. Aqui é Distrito Federal, né? Por isso que eu confundo sempre se é municipal ou estadual, mas não interessa. Distrital. Né? E aqui é distrital. E ele realmente é mais caro para um carro novo. Sim. A não ser o elétrico agora, que graças a Deus não tem nada. Está grátis até 2027, né? Se Deus quiser, continua. Então é isso, você adiciona depreciação de novo porque tem esse escudo de taxa. E aí, outras coisas que você tem que subtrair dentro disso aí, tá vendo como não é só custo? Você não concorda? Isso eu lembro que ele tinha falado que, tipo assim, parece simples, mas eu lembro que ele tinha falado que eu fiquei tipo, é mesmo? Eu não sabia que tinha isso. Quando você tem a confeitaria, vamos supor que você abriu a confeitaria. A pessoa, ela pagou em dinheiro vivo. Eu sei que hoje em dia é mais difícil, mas enfim. Ela pagou em dinheiro vivo. Você concorda que se você não tiver uma grana extra em caixa, você não tem dinheiro para dar o troco para ela? É a mesma coisa. Você tem que colocar um a mais para você ter o dinheiro para a sua operação realmente circular. E isso tem que estar na projeção. E eu não sabia. Só que assim,
no Google, na Apple e tal, é muito maior. Esse networking capital que eles chamam. Eu não sei exatamente qual que é a tradução para o português, né? Eu acho isso tão importante que tem duas dimensões do que eu acho que a gente está falando aqui. E quem dera a gente tivesse realmente lideranças de organizações da sociedade civil, fundações, institutos, observando isso. Porque esse é um princípio que já é difícil nos negócios quando a pessoa está em busca de um lucro totalmente financeiro e individual, né? E é difícil. E é importante, porque o sonho da confeitaria é: eu faço bolo, logo eu posso abrir uma confeitaria. Uou! É verdade. Como é que é isso, né? Não, você precisa de uma série de ferramentas de gestão estratégica, claro, que ela é uma delas, né? Corporate Finance, que vai desde a mega empresa até a microempresa. Mas a diferença é que a mega empresa ela pode contratar profissionais para fazer esses estudos, né? Não, a micro não tem. E para mega empresa, para microempresa, você consegue uma pessoa. Eu acho que você consegue. Para uma pessoa que tem esse know-how, ela consegue fazer uma projeção mais simples, porque não é milhões, bilhões de reais. Se você pegar a equipe que faz esse tipo de análise para um Google da vida, eu estou falando muito Google porque é o que vem primeiro na cabeça. Mas, assim, qualquer uma dessas multinacionais que investe bilhões de dólares anualmente, aí é uma equipe, é empresa mesmo, assim, de 50 pessoas ou mais até. Porque, por exemplo, na confeitaria, então vamos usar sempre esse exemplo. Então, tá, eu quero começar, mas eu estou querendo fazer um investimento. Eu vou pensar no arquiteto que vai lá na cozinha, como é que vai ser estruturado, aí pego consultoria para organizar a cozinha. Eu pego consultoria para fazer a arquitetura para os clientes poderem acessar um delivery, para acessar quem quiser comer bolo lá ou tomar o seu café. Eu contrato uma consultoria para recursos humanos, que possa ver que tipo de perfil, onde que eu consigo os profissionais. Claro. Mas esse tipo de análise estratégica da viabilidade do negócio, a viabilidade... negócio, quando eu falo da própria empresa, né, é muito difícil encontrar. E aí, num paralelo, por isso que muito dessas ferramentas de gestão, inicialmente elas são focadas no lucro individual, né, no lucro privado, mas como elas são importantes quando a gente espelha isso nos projetos de desenvolvimento. Claro. Quantas organizações da sociedade civil foram aniquiladas por achar que ela poderia existir apenas com um voluntariado que tem seu custo também. Sim, né? Claro. Muita gente acha que o voluntariado ele é free. Né? A pessoa vê, poxa, mas às vezes você tem que, para o voluntário, ter um lanche, ter um espaço, ter um uniforme, né? É uma série de atributos que vão sendo colocados que vai trazendo uma inviabilidade daquela organização. Né? Então, eu queria que você faça um pouco assim, como é que você vê? Porque vai ser muito difícil a gente falar de todos os princípios do Corporate Finance no mundo dos negócios e tentar facilitar essa lógica para as pessoas que trabalham na área do fomento. Mas eu acho, assim, até deixar isso claro, né, que na própria JS Brasil a gente está criando, né, áreas que possam ajudar até empresas, né, a fundamentarem melhor, né, esse Corporate Finance, porque acaba que agrega muito valor naquilo que a gente faz na área do desenvolvimento. Então, realmente uma linha que é importante, porque o mundo dos negócios ele precisa ter esse entendimento, mas também a área do desenvolvimento socioambiental. Então, eu queria que você fizesse um pouco de paralelo. Né? Então, o que você acha que uma empresa, como é que ela busca esse apoio para um Corporate Finance, para não entrar numa roubada? E como é que seria isso na área do desenvolvimento socioambiental, para que as OSCs não entrem num projeto achando que tem um recurso, tem um financiador e acabam vendo que no final acabam com dívidas, né? E acabam tendo que fechar essas organizações. Então, dentro da área de Corporate Finance, eles trabalham muito com esses dados de expectativas financeiras, né? Inclusive, meu próprio professor ele falou que é muito difícil hoje em dia, ainda, você calcular realmente riscos que envolvam questões ambientais, sociais, as questões de ESG mesmo, né? Inclusive, eu acho assim...
ESG, o Environment, Social Governance. E Governance, Uhum. exatamente. Uhum. Porque ESG eu acho que é importante. As questões de ESG, o que é muito importante colocar na cabeça, eu já falei isso até em outros podcasts aqui da JS Brasil, é que normalmente o retorno financeiro mesmo, ele vem no longo prazo. Longo prazo. Você vê até, estava vendo aqui em uma notícia que tem empresas que estão querendo dar para trás em projetos dentro da área de desenvolvimento porque eles não estão vendo retorno. Uhum. Então, assim... Imediato, mais imediato. Imediato, sempre, né? Exatamente. Porque realmente é aquilo. Não depende só de especial... Eu tô falando da minha visão, eu não sei... É porque realmente, como é uma área que eu ainda estou aprofundando mais, eu vou ter essa área de Project Finance, que inclusive é como você consegue aplicar, né, essas questões sociais, ambientais e de governança dentro de projetos para ver qual é se tem um valor presente líquido positivo, só para, né, constar. Valor presente líquido é você trazer valores que são do futuro para o presente. Como que você faz isso? Você divide pela taxa de lucro de acordo com o período. Não vou entrar agora muito em detalhes, mas basicamente é você trazer valor futuro em valores que são atuais, porque R$1 milhão daqui a um ano, daqui 2, 3, 4 anos, 10 anos, não é o mesmo valor que você tem. É muito importante simplificar esses conceitos, né? Porque a gente tenta dizer que esses conceitos eles são complexos, mas eles podem ser facilitados, eles podem ser simplificados como você está falando, né? Com exemplos que a gente coloca da vida real. Não pode confundir com conceitos complexos serem confusos, né? Porque aí confunde ainda mais. Mas realmente valor presente líquido é aquele que a gente consegue trazer um valor futuro para presente em função de inflação, em função, né, de taxas de desconto que acontece. Até pelo princípio de que R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã, lógico. Exatamente. Né? E eu também não quero falar muita coisa aqui que eu não tenho muita... não aprofundei ainda, mas assim, da minha percepção, o que eu sinto é o seguinte, o que foi falado, né, o que é discutido hoje é que você pode ter todos esses modelos financeiros, o que for, você pode avaliar fazer o valuation, né, que eles chamam, da empresa, para ver se ela realmente tem uma boa perspectiva para o médio, longo prazo, o que for. Mas realmente entra dentro dessa discussão. Se a empresa, principalmente hoje em dia, na época dos anos 50 e tal, não se discutia muito isso, era lucro, e enfim, era lucro o principal indicador que as pessoas olhavam, né? Hoje em dia... Lucro financeiro mesmo. É o que está lá na conta. Exatamente. Mas hoje em dia, fatores sociais e ambientais precisam e são considerados dentro de um valuation de uma empresa. Você tem visto vamos supor, isso? Os exemplos lá remetem a isso? Vamos supor, uma empresa, ela tem bons lucros, assim, lucros legais, todo ano e tal. Se ela não está envolvida, as pessoas elas estão começando a olhar, se ela não está envolvida com pautas ambientais e sociais, não precisa, eu não estou falando que precisa ser pauta, tipo, precisa estar ambiental e social em tudo. Estou falando, se eles já investem, ou faz parte que é mais raro, faz parte do core business dela, dentro de alguma pauta que seja ou social ou ambiental, por exemplo, tem uma empresa que a pauta ambiental dela é promover uma maior reciclagem, né? Projetos de reciclagem. Isso já conta. A galera que olha, que analisa, pensa, nossa, eles realmente têm isso. Isso diminui o risco intrínseco. Exatamente. Diminui o potencial de externalidades afetarem. Que você pode receber uma fiscalização trabalhista, você pode receber uma fiscalização ambiental. Com certeza. Né? Então, isso diminui, né, os níveis de risco. Com certeza. E o social, a questão que a gente até estava falando com a Soleni, né, naquele dia, se a empresa ela trabalha com trabalho infantil, uma empresa que, sei lá, trabalha na área agropecuária e basicamente todo mundo que está todo mundo não, mas tem uma porcentagem, nem que seja
duas crianças trabalhando ilegalmente. Tem risco, tem falta de produtividade, né? Então, assim... Que foi um episódio maravilhoso que a gente fez com a Soleni, lá da Unesco, e não perca esse episódio, vale a pena, é bom demais. Sim. Então, assim, vamos supor que a empresa está com muito lucro. Aí sai um escândalo que ela tem trabalho infantil. Sem dúvida. As ações vão cair Exato. independente do lucro que ela tiver. Então, assim, esse é que eu acho, assim, do que eu tô aprendendo, que tem que ser considerado realmente na parte financeira, na parte de valuation da empresa. Uhum. Né? Eu vejo como um investimento, é um investimento a mais, que às vezes realmente naquele momento não vai trazer um retorno maior, mas é aquilo. Você evita tipos de riscos idiosyncratics no futuro, no médio e longo prazo. Até porque a gente não tem muito tempo, mas eu queria até fechar um pouco com essa... entender um pouco melhor sobre isso, né? Porque isso me parece tão importante em termos das empresas, né? Dentro de qualquer movimento que ela faz de corporate finance. Que exemplo que você tem de modelo que incorpora no corporate finance as questões socioambientais? Olha, honestamente, todos os modelos que eu aprendi não incorporaram. Não incorporaram. Todos não incorporaram. Tá. Só ainda no foco desse no foco de corporate finance. Exatamente. Não incorporaram, pelo menos eu estou falando da minha experiência, né? Não incorporaram. O que pode acontecer é realmente em projetos, financiamento de projetos, que é o Project Finance que eu vou pegar, tá falando que realmente eu vou aprender como você consegue incorporar isso, que vai ser inclusive esse semestre. Mas esse aqui é o negócio. Eu posso estar criticando errado, mas eu acho que Project Finance é como você inclui nos projetos, não na corporativa. Então, assim, eu acho que essa visão social e ambiental e de governança também, compliance, anticorrupção, governança nem tanto, porque eu acho que é mais parte da própria empresa. Mas social e ambiental dentro dos projetos, eu acho que está muito ainda envolvido dentro dos projetos, não. Dentro dessa área, né? Sim. Eu acho que ainda está muito envolvido nos projetos, não na corporação em corporativa. Si. Então, essa aqui é a minha maior... Esse seria o grande jogada, né? Eu acho que seria a grande jogada. Plot twist, como fala na geração de vocês. Mas eu acho que, assim, o mercado ele tem que se abrir para isso, porque eu já fui para alguns eventos e quando você fala sobre a questão social e ambiental, eu acho até engraçado. Eles sempre falam, não. Por exemplo, eu fui para um evento preparatório para a COP30, que é uma discussão sobre o preparatório da COP30 que vai acontecer agora em Belém. Quando eles entravam na pauta de sustentabilidade, era sempre, eu não vi em nenhum momento, eu só ouvia parceria governo e OSCs, terceiro setor. Eu não ouvi a palavra privado em nenhum momento. Que isso. Que interessante. Então é isso, é esse que é o negócio, entendeu? Tipo assim, apesar de ser muito importante você... as empresas privadas, né, que é a área que eu gosto mesmo, as empresas privadas entrarem dentro dessa pauta de desenvolvimento sustentável, eu sinto que ainda existe uma exclusão, não sei se é a palavra certa é exclusão, mas eu sinto que ainda existe uma exclusão tanto da parte do governo quanto da parte do terceiro setor, porque falam que é como se fosse... às vezes eles podem ter uma visão de que o privado só pensa em lucro e não está muito ligando para isso, ou às vezes eles podem ter medo de fazer uma parceria privada para eles por eles, né, gerarem lucro para eles se saírem bem. Pode ter um conflito de interesse nesse sentido. Eu realmente não sei, eu preciso estudar mais a fundo, mas eu sinto que ainda existe uma resistência em relação à parceria público-privada dentro da pauta. Mas esses modelos, com certeza, eles precisam ser reinventados. Por exemplo, os procedimentos de auditoria de grandes empresas ainda não incorporaram suficientemente esses diagnósticos e essa identificação de non-compliance com as pautas socioambientais. Isso dentro de um padrão de auditoria. Né? Quando a gente entra no aspecto de investimento corporativo, também não. Mas a questão é que, em algum momento, isso vai sufocar as empresas, já está sufocando,
porque sem incorporar esses elementos, eles vão prejudicar realmente a sua lucratividade. Então, vai ser muito interessante, Lian, num próximo episódio, trazer algum modelo, né, que você tenha conhecimento, a gente fazendo remotamente, quando você estiver de volta lá na Johns Hopkins, né? Talvez fazer uma apresentação de um modelo de Corporate Financial Project Investment, mas que chegue mais perto do modelo corporativo global, que já incorpora esse tipo de variável dentro do seu modelo de risco intrínseco ou, como você falou, sistemático, né? Idiosyncratic, você diz? O sistemático é o geral, né? O geral, exatamente, porque eles acabam incorporando, mas incorporam muitas vezes na questão assim de concorrência, essa coisa, né? Eu acho que tem esses modelos. Mas eu queria, assim, ver se a gente, num próximo episódio desse tema, a gente trazer modelos concretos, porque realmente o conceito é muito inovador, ele é revolucionário até, né? De como isso traz benefício para a empresa, até em primeiro lugar, né? Entender que a empresa, olha, não é só questão de imagem, de ser bonitinho, ser bem na fita, de você ter um instituto, é corporate finance na veia. E, ao mesmo tempo, mostrar que isso tem um reflexo para toda a sociedade, né? Com certeza. Inclusive, eu acho interessante que, se eu realmente não ver nessa matéria de Project Finance que não tem questões ambientais que são envolvidas dentro desses projetos, questões ambientais, sociais, o que for, dentro dessa área do desenvolvimento sustentável, eu vou questionar, eu vou perguntar, mas por quê? Assim, e às vezes tem algum modelo novo, né? Alguma coisa que a gente não soube identificar ainda, né? E está sempre mudando. O próprio Brasil mesmo, apesar de ainda estar um pouco atrasado nisso, teve uma regulação, acho que foi em 2024, que está começando a regular dentro desse mercado de crédito de carbono. Já isso aí pode estar incorporando dentro dessas questões aí, dentro de grandes indústrias, o que for, né? Exatamente. Então, assim, tudo muda. A gente está em constante, ainda mais na velocidade que está em legislações que não estão vindo, que podem vir ainda. Então, assim, dentro da área de Corporate Finance, o jeito que você avaliava uma corporação ou um projeto projeto corporativo nos anos 90 é totalmente diferente de hoje. Exato. E não só por uma questão de regulamentação, mas, de repente, vai ter modelos também que apontam que, naturalmente, mesmo que não tenha regulamentação, que a gente esteja no mercado de livre concorrência, que os aspectos relacionados à dimensão socioambiental trazem mais lucratividade para a empresa diretamente, né? Então, vão ser modelos interessantes. Lian, obrigado. Foi um episódio realmente incrível. Eu acho que todos esses conceitos, marketing social, né, são conceitos que vêm da gestão e que a gente aplica muito na área, né, dentro de uma ótica socioambiental e que faz muita mudança, mas sabendo fazer os ajustes corretos. Então, acho que tem duas dimensões importantes que você traz. Primeiro, no core business mesmo, como que a dimensão de um corporate finance agregando, né, essa lógica dos riscos intrínsecos e sistemáticos socioambientais valorizam, né, o poder de lucratividade dessas empresas, mas também fazendo um espelhamento isso no mercado social para que as organizações saiam um pouco da ingenuidade, né, de que muitas vezes a organização ela só está vinculada a um projeto com receitas específicas. Não, tem outros custos que ela tem que levar em consideração, porque, de novo, né, muitas das microempresas acabam no primeiro ano, mas muitas organizações da sociedade civil acabam logo depois de um primeiro projeto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Certeza. Obrigado, Lian. Então, esse foi o JS Conecta, um episódio sobre Corporate Finance, e voltamos, então, em um próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até a próxima.